Enfim, olá pessoal, então boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês assistem essa aula. A gente vai falar um pouco agora em argumentos de transformações lineares. Transformações lineares. Então, como esse nome linear aqui é metade do nome da disciplina, né? É álgebra linear, então naturalmente vai ter transformações lineares. Que nada mais são do que funções, muitas vezes chamadas de aplicações, que saem de um espaço vetorial V em W. E essas funções, qualquer dois conjuntos, o V é um conjunto, o W também, tem funções ali entre eles. Porém, a gente vai ter uma especialidade para ser chamada de transformação linear, então é transformação. Quando ela transforma, de certa maneira, o espaço vetorial linear, os elementos do espaço vetorial V e elementos do espaço vetorial W, quando isso ocorre. Quando ela preserva a operação por escalar. Quando a gente tiver que T de alfa mais beta V, isso daqui seja igual a alfa T de U mais beta T de V. Bem, utilizando essa equação aqui, ela é bem canônica para a gente obter esse resultado de transformação linear. Bem, um exemplo de transformação linear, a gente pode imaginar aqui uma T saindo de R2 em R3, e aqui eu vou pegar apenas uma T de XY e vou produzir dois vetores em R3, um vetor em R3, vai dar três coordenadas. Aqui eu vou colocar x mais y, x e y. Então essa daí é uma transformação linear. Por quê? Que basta você verificar se eu tiver os vetores U e V dado por essas expressões vai ser linear. Bem, uma coisa interessante é que essa transformação linear é definida por uma base. O que é que isso quer dizer? Bem, se eu tenho uma base do espaço vetorial V, eu posso simplesmente recuperar a transformação linear se eu sei que ela atua especificamente na base de V definida, né? Então, seja beta igual, vou colocar esse exemplo aqui só para facilitar, é 1 e 2. Então podemos recuperar T a partir de T de E1 e T de E2. Note que eu omiti os parênteses aqui por uma questão de notação de álgebra linear. De fato, isso aqui ocorre. Vou apagar isso daqui só para a gente observar. Porque, seja de fato, seja U pertencente a R2, geralmente o pessoal bota uma setinha, mas eu não costumo utilizar essa setinha, né? Eu estou dizendo que em R2 é um par ordenado. Bem, se o U está pertencente a R2, por fato dele ser um elemento de R2, é uma combinação que eu vou chamar de A é 1 mais B é 2. Bem, se eu sei que é uma transformação linear, então logo T de U é igual a T de A é 1 mais B é 2. Note que o que eu tinha acabado de apagar aqui, a propriedade da transformação linear, estava com alfa e beta, U e V, mas agora vai dar A e B é 1 e é 2. Então, só mudando as letras, basicamente. Isso aqui é A, T de E1 mais B, T de E2. Bem, eu sei quem é o T de E1 e sei quem é o T de E2. Então, automaticamente, eu consigo calcular quem é o T de U, a qualquer base. Bem, isso é fundamental para a gente ver as transformações lineares. Então, uma transformação linear, se você
observar, ela simplesmente é uma função que sai da base, de uma base especificada, e chega no outro espaço vetorial. Você conhecendo se esse espaço vetorial aqui fosse um R2, fosse um V, dimensão fixada, N, você conhecendo esses N valores, ou esses N valor da transformação linear T, você conheceria a transformação linear T por completo. E bem, para isso a gente vai conseguir ver a matriz da transformação linear, utilizando basicamente essas propriedades. Então a gente vai imaginar aqui de maneira genérica uma transformação linear T, então seja T saindo de um espaço. Bem, para facilitar o nosso entendimento, eu vou colocar aqui saindo de R2 em R3. Então a matriz de T vai ser com respeito a duas bases. A duas bases, alfa e beta. E a gente vai escrever dessa maneira, né? T de alfa e beta. Bem, então qual que é o segredo para conseguir essa transformação linear? Bem, o passo 1 é escrever T de 1 com combinação linear de como sendo, vou colocar aqui, A é 1, mais B é 2, mais C é 3. Ok. Notem que a função que a gente tinha lá era T de XY e ela chegava no R3. Vai escrever também o T de E2 como sendo a mesma coisa, só que eu vou colocar outras letras, né? Chegou no C, agora vou botar o E, que não tem nada a ver com esse E da base canônica. E1, na verdade, a B, C, D, E, E2, F, E3. Bem, se nós conseguimos escrever dessa maneira o espaço, conseguimos a matriz da base da transformação linear T. De fato, lembremos que quem era o T de 1, né? Lembrando quem era o T de XY é igual a X mais Y, e depois o X e depois o Y. Ok. Então o T de 1, isso na verdade é igual a 1, 1, 0. Certo? E o T de 2, isso daqui é a mesma coisa de 1, 0, 1. Escrevendo como combinação linear da base canônica, a gente pode escrever esse mesmo sistema aqui, que vai se transformar nesse, que vai ser igual ao T de 1, igual a 1 é 1, mais 1 é 2, mais 0 é 3. Vou colocar o 0 é 3, apesar de não aparecer diretamente na forma, por uma questão que a gente vai montar a matriz. Então, T de 2 vai ser 1 é 1, mais 0 é 2, mais 1 é 3. Bem, aqui já temos a matriz, de fato. A matriz T de alfa para beta é igual a, especificamente, essa mesma matriz dos coeficientes aqui, só que eu vou colocar transposta, ou seja, o que a linha vai virar coluna. Então vai ser esse valor aqui diretamente como uma coluna. Então vai ser essa matriz aqui, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Então basicamente essa é a matriz de mudança dessa transformação linear. Bem, e para que serve essa matriz da transformação linear? Bem, basicamente com essa matriz a gente consegue fazer o cálculo dos vetores transformação linear como sendo a multiplicação de matrizes. É exatamente isso, uma multiplicação de matrizes. Então eu vou fazer, por exemplo, calcular quem é V na base beta
dessa transformação de alfa para beta de um vetor U na base, naturalmente na base alfa. Alfa e beta são bases canônicas e em muitos casos são omitidos, mas aqui eu vou colocar aqui especificamente. De alfa é a base canônica de R2 e beta é a base canônica de R3. Bem, então seja, por exemplo, U igual a 1, 3. Bem, naturalmente U na base canônica é esse vetor aqui, 1, 3. Essa matriz coluna. E aí, justamente, eu pego essa matriz, então logo T de U no caso T de U na base beta, isso aqui é igual a especificamente quem? Essa matriz 1, 1, 0, 0, aliás 1, 0, 1. A matriz binária, né? Você só tem duas entradas, 0 e 1, só tem dois valores nas entradas, 0 e 1. E aqui, vezes essa outra matriz aqui, que é 1, 3. E o que eu vou fazer? Minha coluna, vou obter 1 mais 3, dá 4. 1. E aqui na outra entrada, eu vou ter o 3. Então, naturalmente, o resultado, se a gente voltar lá para a nossa transformação linear, deixa eu ver aqui, bem, olha aqui, a gente tem que, se a gente observar a transformação linear, através dessa matriz, temos, na verdade, o seguinte, o T de 1, 3, isso aqui é igual a esse vetor na base canônica do R3, que é exatamente 4, 1 e 3. A soma dos dois, o primeiro e o segundo. Então é isso. Matriz da transformação linear, de uma maneira geral, o que é que você faz? Aqui a gente fez com um exemplo específico, mas de maneira geral você escreve a imagem da base alfa com combinação linear da base beta e a matriz alfa T, alfa beta é a transposta da matriz dos coeficientes desta combinação linear. Então é a transposta, ou seja, o que a linha vira coluna. Você escreve lá, você pega só os coeficientes e aí mete eles em colunas, onde estão como linhas, e é a transposta da matriz dos coeficientes desta transformação linear. Então é isso, pessoal. Desta transformação. Os coeficientes destas combinações, né, na verdade. Vou escrever aqui. Pronto, essas combinações lineares, e aí você obtém a matriz transposta. Não há muito segredo, mas de fato é uma conta que, se você transforma uma matriz, uma transformação linear em uma matriz. E como processo inverso, você pode transformar uma transformação linear, uma matriz em uma transformação linear, desde que estejam fixadas as bases. Note que, aqui a gente não fez um exemplo, mas mudando-se as bases, pode-se mudar as transformações lineares. Um outro fato interessante é que a gente vai buscar, quando tivermos transformações lineares em espaço vetorial nele mesmo, bases que essa transformação linear seja diagonal. Isso serão os autovalores e essa base será composta de autovetores. Então, pessoal, até a próxima aula sobre autovalores e autovetores.